E aí, pessoal, bem-vindos. Eu sou o avatar do Dr. Márcio Ferreira. Ele me criou e escreveu o script que eu vou apresentar agora para vocês. Ele vai pessoalmente ler e responder cada comentário deixado. Hoje vamos falar sobre um tema que mudou completamente a forma como as pessoas usam os modelos de linguagem. Estamos falando de arquiteturas de agentes de IA, mas não estou falando sobre um chatbot mais esperto. Falo de sistemas que raciocinam, planejam e executam ações no mundo real. Eles chamam APIs, consultam bancos de dados, escrevem código e tomam decisões em loops autônomos sem precisar de confirmação humana constante. Isso muda tudo: a arquitetura, o debug, o custo e o risco. E ainda tem muita confusão sobre como isso funciona de verdade na prática. Muita gente usa o termo agente para descrever coisas diferentes, desde um simples prompt encadeado até sistemas com dezenas de componentes. O que eu vou fazer hoje é destrinchar como um agente é construído. Vou mostrar a anatomia real de um agente e o loop de execução por dentro. Vamos lá? Todo agente de IA tem 5 componentes fundamentais. Entender o papel de cada um resolve muita confusão conceitual. O primeiro é o System Prompt, é a identidade e a constituição do agente, onde você define quem ele é e o que pode fazer. Se o agente fosse um funcionário novo, o System Prompt seria o manual de onboarding dele. Sem isso, ele vai improvisar e alucinar. Há também um impacto econômico. O System Prompt é enviado em toda chamada. Com muitos usuários e iterações, o custo explode. O segundo componente é o LLM Core, o modelo de linguagem em si. Esse é o cérebro que decide o próximo passo. Um ponto importante é que o LLM não executa nada diretamente, ele apenas decide. A execução é sempre responsabilidade do seu código. O terceiro são as tools. São as funções externas, por exemplo, busca na web, consulta a bancos de dados, chamadas de API e escrita de código, entre outras. O agente solicita o uso de uma tool, seu código a executa e o resultado volta como contexto para o modelo. Elas são o braço do agente no mundo real. O quarto é o loop de execução e o quinto é a memória. Aqui mora a parte mais sofisticada e subestimada da arquitetura. A memória pode ser in context, na janela de tokens ou externa, como bancos vetoriais ou grafos de conhecimento, as quais são acessadas via tools ou diretamente pelo seu script. Vamos detalhar o loop de execução. React vem de Reasoning mais Acting. É o padrão que praticamente todo agente de produção usa hoje. O ciclo começa com a mensagem do usuário. O modelo recebe tudo e raciocina. Se precisar de uma tool, ele retorna dados estruturados e a solicitação. Isso é o function calling nativo. O modelo retorna chamadas que o seu código pode processar de forma determinística. Aí entra o dispatcher, ou seja, o seu código. Ele detecta a intenção, valida os parâmetros e chama a função correspondente. Esse elo é crucial. A função executa, consulta o banco ou chama a API e o resultado volta para o contexto como uma observação para o modelo ler. Mas cuidado, cada iteração é uma chamada ao LLM. Isso tem custo, tem latência e um gargalo estrutural que você precisa entender. Antes de avançar, preciso fazer uma distinção que muda tudo. Tool versus skill. Parece sutil, mas muda como você projeta o sistema. Tool é execução, chama código externo e retorna dados concretos. A tool interage diretamente com o mundo real. Skill é orientação. Ela injeta instruções e conhecimento de domínio no contexto para reorientar como o modelo pensa. A pergunta é: esse comportamento requer que o agente faça algo ou que ele pense de um jeito específico? Isso define se é tool ou skill. Essa distinção é a base da orquestração, onde skills são injetadas dinamicamente conforme a tarefa muda, mantendo o contexto enxuto. Memória em agentes é muito mais rico do que parece. Existem tipos fundamentalmente diferentes para casos de uso distintos. A in-context é rápida, mas expira com a sessão e cresce a cada iteração. Cada pensamento e resultado de tool acumula tokens. A memória externa tem 5 tipos. A episódica registra o que aconteceu. A semântica usa embeddings para busca por similaridade via RAG.
A memória RAG é essencial quando o corpus é grande e a query é imprecisa. O agente busca pelo significado semântico da informação. Temos ainda a memória estruturada para fatos precisos, a instrucional para workflows e regras de negócios específicas, e grafos para relações complexas. Grafos são ideais para conexões que precisam ser rastreadas, como relações entre pessoas e projetos interdependentes. A pergunta é: qual informação deve persistir e como será acessada? Em sistemas robustos, você poderá usar vários tipos simultaneamente. O principal gargalo quando se fala em memória é o scratchpad acumulado da memória episódica. No React, o histórico de cada iteração fica aderido ao contexto. Isso gera custo, aumenta a latência e pode estourar a janela de contexto, fazendo o agente ter um apagão no meio da tarefa longa. A solução é o Context Engineering. Você precisa ser um arquiteto deliberado do que entra no modelo. Vamos ver as estratégias. Injete o certo na etapa certa. Use skills dinâmicas que trazem contexto especializado apenas quando necessário e descarte-os depois. Remova resultados brutos de tools após o processamento. O modelo já incorporou a informação. Substitua logs longos por resumos compactos. Monitore o tamanho do contexto a cada chamada. Ferramentas como Langfuse ou Langsmith mostram exatamente onde o custo e o contexto explodem. Se valha do conceito de switchboard. Skills são ativadas e desativadas conforme a conversa evolui, mantendo o sistema especializado e enxuto. Quando um único agente chega ao limite, transicionamos para multi-agente, mas comece simples e adicione complexidade só se precisar. Quais são os sinais de que é hora de avançar para multi-agentes? Scratchpad fora de controle. Necessidade de paralelismo real, domínios muito conflitantes ou necessidade de isolar falhas. Existem 4 padrões de sistemas multi-agentes. No tipo supervisor, um orquestrador coordena tudo. No sistema do tipo pipeline sequencial, a saída de um é a entrada direta do próximo. No método paralelo, tarefas são disparadas simultaneamente. Finalmente, no handoff, há a transferência direta de controle entre especialistas. Para levar isso para a produção, o LangGraph é essencial. Ele resolve persistência de estado e time travel de forma nativa e robusta. O estado é salvo a cada transição. Se cair, você retoma exatamente de onde parou. O time travel permite inspecionar e reexecutar qualquer ponto. Ele é essencial antes de ações irreversíveis. O grafo pausa, aguarda aprovação humana via interface ou webhook e retoma com o estado preservado. Saindo do laboratório, a história é outra. Vamos falar dos desafios reais de quem constrói esses sistemas. Implemente limites de iteração rigorosos e nunca passe chaves secretas no contexto. Valide os tipos nos inputs das tools antes de executar. Use observabilidade real. Testar agentes exige lidar com variância. Use unit tests isolados e integração com datasets de benchmark. Onde os agentes estão gerando valor agora? Em indústrias, analisando anomalias e gerando relatórios e insights de produção. Na saúde, sintetizando literatura, ajudando a descobrir novas moléculas e medicamentos. No jurídico, analisando riscos contratuais. Na engenharia de software, agentes leem repositórios inteiros, entendem a arquitetura e abrem pull requests, corrigindo bugs. Isso tudo apenas para citar alguns exemplos. Para encerrar, vamos falar sobre o futuro. Estamos vendo o MCP se consolidar como padrão universal e o Computer Use permitindo controle nativo de interfaces. Também é evidente o aprimoramento da memória persistente entre sessões, permitindo personalização real que evolui ao longo do tempo com o usuário, uma espécie de aprendizado. Ainda temos desafios, por exemplo, a confiabilidade em loops muito longos e o trade-off constante entre custo, latência e qualidade. O campo está aberto, mas lembre-se, agentes amplificam o especialista, não o substituem. Então pegue um problema real e comece a construir. Essa é a melhor forma de aprender mais sobre agentes. Valeu e até mais!